Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast CCA. Eu sou a Monique, sou aluna do 7º ano e hoje vou apresentar o terceiro episódio da série a História Providencial de Deus para a Independência do Brasil. Quero agora deixar os especialistas se apresentarem. Meu nome é Luane, eu sou do 7º ano. Meu nome é Davi, eu sou do 7º ano. Meu nome é Cauã, eu sou do 7º ano. Então, no último episódio, nós vimos muitos acontecimentos que foram influenciados pela Reforma Protestante. Então, Davi, explica pra gente o que foi a Reforma Protestante. Fala um pouco. Bom, a Reforma Protestante foi um acontecimento que ocorreu através de um homem chamado Martim Lutero, que fez 95 críticas contra a Igreja Católica, pois um homem chamado Joseph Tetzel estava fazendo indulgências dentro da igreja de Wittenberg. Martim Lutero, então, não se agradou e fez 95 críticas contra. Quando a Igreja Católica ficou sabendo dos feitos de Lutero, ela tentou escondê-los, mas naquela época a invenção da imprensa de Gutenberg já existia, então a Europa inteira ficou sabendo. Martim Lutero envelheceu e morreu naturalmente. Nas noites de 23 e 24 de agosto, um católico chamado São Bartolomeu matou todos os cristãos protestantes que ele via pela frente. Os católicos, infelizmente, fizeram o mesmo ato, resultando em um massacre. Muitos países se tornaram protestantes e um deles foi a França. E por causa das perseguições de São Bartolomeu, os franceses fugiram para cá no Brasil. Então, depois da Reforma Protestante, aconteceu a invasão francesa, que foi quando os franceses vieram para o Brasil, os franceses protestantes, e trouxeram também o Evangelho. E a partir da Reforma Protestante foram feitas as traduções da Bíblia, que foram traduzidas para o alemão, para o inglês e também para o português. E a Luane vai explicar um pouquinho para a gente sobre como aconteceu tudo isso. De Almeida começou seu projeto de traduzir a Bíblia em Malaca. Ele iniciou pelo Novo Testamento em 1683. João Ferreira de Almeida já havia traduzido todo o Novo Testamento e estava acabando o Pentateuco. Demorou tanto para ele publicar que João acabou falecendo em 1691. Ele já tinha escrito até o livro de Ezequiel e a tradução do Novo Testamento foi concluída em 1693 e a tradução do Antigo Testamento foi feita em 1694 e a publicação do Antigo Testamento foi concluída em 1748. E quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, a tradução já existiu. Não foi só na Reforma Protestante que eles não podiam ler a Bíblia. Na época dos jesuítas também era proibido aqui no Brasil ler a Bíblia. Somente padres e instruídos religiosos podiam lê-la. Mas antes disso, Deus tinha levantado um homem chamado João Ferreira de Almeida, para traduzir a Bíblia para o português. A Holanda, um país protestante, se tornou uma das maiores comerciantes dentre os países. Com esse fato, os missionários da Igreja Protestante da Holanda conseguiram viajar para a Ásia. Com 16 anos, João Ferreira de Almeida mudou-se para Malaca, na Malásia, com intenções de trabalhar na Igreja Protestante da Holanda, porque lá era comum falar o português, por causa do comércio. E diante de todo esse cenário, qual era o tipo de governo que estava acontecendo aqui no Brasil, Cauã? Como vimos no episódio anterior, no Brasil houve um tipo de governo através das capitanias hereditárias. E logo depois se transformou em um governo geral. E depois disso o rei veio para o Brasil. E como foi que a família real portuguesa veio para o Brasil? Quando Napoleão invadiu a Espanha e Portugal entre os anos de 1807 e 1808, a América Espanhola aproveitou a oportunidade para se libertar da colonização. Com o Brasil, a única colônia portuguesa, deu-se algo inusitado. A coroa portuguesa se migrou para cá com todas as suas cortes e seus bens. Enquanto Napoleão estava
dominando as nações, a coroa portuguesa se antecipou e Napoleão ficou a ver navios. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Não esqueçam e vejam os próximos episódios. Louvado seja o meu Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo, Ele promoveu